Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é vícios construtivos. Antes de assistir o programa, se inscreva no canal. Os nossos convidados de hoje, especiais, mais uma vez, fizeram a viagem aqui para São Paulo. Um vindo de Brasília, já vou apresentá-lo, que é o engenheiro civil Mário Galvão, especialista em engenharia diagnóstica, especialista em construção sustentável, mestre em desenho, gestão e direção de projetos, entre tantas outras coisas. Muito bem-vindo novamente ao programa. Ricardo, muito obrigado pelo convite, novamente estar aqui participando. É uma honra para mim estar participando desse seu programa, junto com o Dr. Miguel Zain. A honra é nossa. Já antecipou o nosso segundo convidado, que vem do Mato Grosso, mais uma vez ao programa, Dr. Miguel Zain, advogado especializado na área condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Mato Grosso, empresário, algumas atividades. Seja muito bem-vindo novamente ao programa, Miguel. Obrigado. Para mim é uma honra participar desse seu programa. Já tive a oportunidade de falar em outras vezes, Ricardo, até pela função social que você tem em levar informação para esse grande nicho do mercado condominial. Miguel, deixa eu começar com você, explicar para quem está nos assistindo o que são vícios construtivos, né? Essa é a primeira pergunta para a gente começar o programa. Bom, os vícios construtivos, eles vêm escritos no artigo 618 do Código Civil Brasileiro, né? São anomalias que tem, algumas anomalias que tem na construção, né? Isso é até normal, muitas vezes, terem esses vícios, né? Tanto é que o legislador já classificou como os vícios aparentes e os vícios redibitivos ou redibitórios ou oculto, como quer que a população em comum fala. Traduzindo aqui para os leigos como eu, são problemas na construção. Problemas que aparecem na construção. E já existe uma previsão legal, tem uma forma de você, daquele gestor daquela edificação, de reclamar esses vícios, de tomar as providências com relação à eventualidade ou aparecimento desses vícios, que são os aparentes ou os ocultos, né? Mário, eu sempre falo, me corrija se eu falar errado, porque aí eu corrijo, não falo mais isso aí pelas minhas andanças pelo Brasil, de que uma construção de um condomínio novo, ele sempre terá vícios construtivos. Uns menos, outros mais. Mas que não tem jeito, que sempre vão ter alguns problemas. Podem ser pequenos, podem ser médios ou podem ser grandes. Estou errado? Devo refazer essa minha frase? Queria que você falasse sobre isso. Não, de forma nenhuma. A gente partindo para a parte da indústria, você vê o veículo. Geralmente tem recal. Sim. E na construção também, como você disse, tem alguns empreendimentos que têm vícios ocultos, né, ou aparentes, de forma pontual ou de forma sistêmica. Depende também da construção em si, né? Partindo desse pré-requisito de que os empreendimentos terão algum tipo de vício construtivo, pequeno, médio, grande, aí a gente depois pode até exemplificar alguns desses vícios. Qual é a precaução que o condomínio deve adotar, né? E aí vou depois trazer para a esfera jurídica, mas para que ele não tenha, que ele consiga ser resguardado e ele consiga que a construtora realmente conserte, não sei se é a palavra correta, esses problemas. A primeira precaução é no início da entrega do condomínio, ele tem um profissional habilitado, tanto na área jurídica, tanto na área de engenharia, para fazer aquele recebimento da edificação perante a construtora. E isso vai garantir, inicialmente, a parte dos vícios aparentes, certo? E vai ter uma documentação jurídica também, o resguardando sobre vícios ocultos que pode acontecer no decorrer da garantia legal e contratual. Isso é um laudo técnico? Ou não?
um laudo de recebimento de obra, de recebimento do empreendimento, certo? Você uma documentação assinada por um profissional habilitado. Por um engenheiro. Pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto. Para o recebimento dessa edificação, um profissional habilitado que conheça o do projeto, o que está sendo, foi vendido, foi construído, o que está projetado e construído, profissional habilitado que saiba verificar o que está prescrito em projeto e o que está construído. É verificar o projeto com o que está em campo. Exato. E verificar se o que está em campo não tem nenhum tipo de problema aparente. Seria basicamente isso. Inicialmente é isso. Miguel, esse é o resguardo inicial para que os condomínios devem tomar? Muito bem falado pelo engenheiro Mário, né, tecnicamente, juridiquês falando, nós fazemos um laudo de vistoria, né? A gente faz um laudo de vistoria, o síndico, como ele é leigo neste assunto, né, obviamente ele tem que ter um profissional habilitado que conheça um pouquinho da incorporação imobiliária e vai conferir o que o construtor prometeu na incorporação imobiliária se bate com o que ele está entregando, em primeiro lugar, com relação às áreas comuns, né? Para isso ele precisa desse profissional, vai elaborar este laudo. E o importante, Ricardo, que esse laudo é um instrumento até de defesa para o condomínio e até mesmo para o síndico. Se amanhã depois tiver, por exemplo, vai ser identificado os vícios aparentes, né? Muitos vícios aparentes nós, leigos, temos condições de identificar, mas outros vícios aparentes, só o técnico. Mas, desculpa a pergunta, uma coisa é identificar, né? Então eu olho aqui e vejo que tem um problema. Outra coisa talvez seja transcrever isso através de um laudo, né? Com conhecimento ou por um engenheiro, por exemplo. Acredito que a diferença do legal seja considerável para uma possível futura briga com a construtora, né? Uma coisa é eu tirar uma foto como morador, outra coisa, por exemplo, o engenheiro Mário ir lá e fazer um laudo sobre aquele problema aparente para que ele seja consertado. É isso, basicamente. Sem dúvida. Isso até decorre até para a segurança jurídica, né? Óbvio que o síndico ele vai ter que contratar, o condomínio vai ter que contratar um profissional para elaborar aquele termo de vistoria, de recebimento, e, obviamente, este profissional que é o habilitado para identificar aqueles possíveis vícios, né? E provavelmente vai estar junto com o departamento de engenharia da consultora. Mário, o que dá para identificar nesse primeiro momento são os vícios aparentes, né? Certo. Também, além dos vícios aparentes, nas áreas conforme o doutor Miguel disse, você tem um projeto, está prescrito lá um tipo de cerâmica. E na área comum, quando é feito esse laudo de vistoria, tem outro tipo de cerâmica. Então, essa garantia desse laudo inicial garante ou minimiza um futuro, uma demanda judicial. Porque com esse laudo de vistoria, o profissional habilitado vai conversar com a engenharia da construtora. Então, eu acho que começa aí uma boa relação entre construtor e condomínio, porque vai ter discussão técnica da construtora e o condomínio. Miguel, quando o problema são nas unidades. Eu fui outro dia num condomínio, outro dia não, já faz muito tempo, não vou saber explicar de maneira técnica, mas era um condomínio com diversas torres, não me lembro se eram 6, 7, 8 torres, e tinha a varanda gourmet e tinha a churrasqueira. E a fumaça não estava sendo bem puxada, né, pela churrasqueira. Todo mundo achou que o problema era do exaustor e o exaustor estava funcionando corretamente. O problema foi que a construtora não colocou, agora não sei o nome correto, aquela tubulação ou como chama, aquilo que passa dentro das unidades para ser o caminho que tem que ser levado, não sei qual é os dutos. Obrigado. O problema fica complexo, né? Porque envolveu as unidades condominiais. Teve um outro caso que a construtora esqueceu de colocar ralo na área de serviço, por exemplo.
Então, eu queria que você abordasse um pouco sobre esses vícios. Nós temos que identificar duas situações dentro dos condomínios edilícios, né? Porque ele tem uma parte das unidades que compete ao condômino proprietário e outra parte da área comum, que compete à administração condominial, o síndico. Muitas vezes, no caso que você explicitou aí das churrasqueiras, isso já vai dar um problema, já vai gerar um problema de toda a comunidade. Já vai um problema, muitas vezes, que identificou numa unidade e vai partir para toda a área comum, então, como um todo, né? E nesse caso que é interessante, você mesmo citou que o incorporador deixou de instalar o exaustor, ou não fez o duto correto, né, Mário? Eu não sei o termo técnico com relação a isso aí, deixou de ver. Esse tipo de problema talvez se identifique até como um vício oculto. E quem que vai poder identificar isso aí? Obviamente, só o profissional habilitado e ninguém mais. Eu tenho algumas perguntas para vocês, que eu vou já deixar no ar para se responderem no segundo bloco. Primeiro é a questão de prazo de garantias, né? Existe uma máxima que a garantia é de 5 anos. Queria falar sobre isso, vou responder no segundo bloco. Queria falar também sobre a questão de você realizar a manutenção correta. Se isso faz, a não realização da manutenção pode fazer você perder garantias. Tem outras perguntas que eu vou fazer no segundo bloco, mas essas são as duas principais. Pensem que vocês vão responder daqui a pouquinho. E você que está em casa, sexta-feira, essas e outras respostas sobre esse tema tão importante para a vida condominial. Até sexta-feira.